Oi, gente! Hoje a gente vai mergulhar num tema um pouco diferente: medo. Medo. Uma emoção universal, né? Pois é. Mas assim, não tô falando daquele medinho de pagar boleto, sabe? Ou da tensão de olhar o WhatsApp esperando uma resposta. Entenda. Algo mais visceral. Isso. Quero propor uma viagem lá pra trás, pras nossas raízes mesmo. Um medo quase esquecido. Interessante. E a gente tem uma base para essa exploração, né? Temos sim. Nossa análise hoje parte de um material bem legal chamado A Evolução Ancestral do Medo Humano. Certo. E a nossa missão aqui não é só ficar no óbvio, tipo, medo igual a perigo. A gente quer ir além. Descobrir outras camadas. Exato. Entender como essa emoção tão primitiva que veio antes mesmo da linguagem foi, tipo assim, crucial pra gente sobreviver. E não só sobreviver, imagino. Pelo título deve ter a ver com inteligência, Com inteligência, com a nossa conexão uns com os outros, como o medo moldou quem a gente é, basicamente. Faz sentido. É um ângulo poderoso. É muito doido imaginar esse medo bruto, sabe? Dos nossos ancestrais. Tem uma imagem no material que me marcou muito. Qual imagem? Imagina assim, você tá numa caverna, lá fora, escuridão total, tipo breu mesmo. Ok. Aí você começa a ouvir sons, um galho quebrando, um bicho que você não sabe o que é, e a única luz é a fogueira, que não pode apagar de jeito nenhum. Nossa, a tensão devia ser constante. Total, cada sombra dançando na parede, cada barulhinho, não era só um susto. Era literalmente a diferença entre viver e morrer. O medo ali era físico imediato, não uma ansiedade abstrata como a nossa hoje, né? Nada abstrato. Era concreto, tava ali, na sua frente. Bom, vamos começar a desembrulhar isso então. Vamos lá. E esse ponto da crueza é fundamental. O material que a gente está analisando bate muito nessa tecla. O medo ancestral não era só pânico cego, sabe? Ah, não, eu sempre imaginei algo meio paralisante. Podia ser, claro, mas a função principal era outra. Funcionava mais como um sistema de navegação biológico, uma inteligência instintiva mesmo, um radar super afinado para a sobrevivência. Um radar. Gostei disso. Como ele funcionava na prática? Bom, a resposta fisiológica é a chave, né? O material descreve bem. Coração dispara para mandar sangue para os músculos. Pra correr ou lutar, né? Exato. Os músculos ficam tensos, prontos para a ação. E os sentidos ficam super aguçados. Qualquer coisinha você percebe. Audição, visão, tudo no máximo. Tudo. Todo esse pacote bioquímico tinha um objetivo muito claro. Preparar o corpo para responder na hora. Correr, lutar, congelar, se esconder. O que fosse preciso para sobreviver num mundo bem hostil. Imagino que não fosse fácil. Nada fácil. E o que é fascinante aqui, e que talvez a gente não pare para pensar, é como essa reação automática, quase um reflexo, acabou virando, bom, nosso primeiro grande professor. Professor? Como assim? O medo ensinando. Pensa comigo. Esse estado de alerta constante, essa necessidade de decifrar cada som, cada sombra, forçou a gente a aprender. Aprendeu o quê, exatamente? A observar padrões, tipo que pegada era de predador, que nuvem significava tempestade. A gente teve que aprender a ler o ambiente. Ah, entendi. Antecipar o perigo, né? Isso. Antecipar riscos, tentar prever o que podia acontecer e, de um jeito bem básico, começar a planejar. Onde se esconder, como manter o fogo aceso. Caramba! Então, o medo não era só um alarme. Era um professor bem exigente, sabe? Que acabou impulsionando habilidades cognitivas essenciais para a nossa espécie evoluir. Nossa, essa ideia do medo como professor é forte, muda a perspectiva, né? E o material fala muito também sobre o medo do desconhecido. Ah, sim. Clássico. Aquele barulho na mata que você não identifica, aquele vulto que passa rápido. Pra gente hoje pode ser só um susto, mas pra eles... Para eles era uma questão de vida ou morte. Sentir o medo do incerto, do ambíguo, era uma vantagem evolutiva gigantesca. Como assim uma vantagem? Era melhor presumir que o desconhecido era perigoso, entende? Mesmo que não fosse. Pecar pelo excesso de cautela era mais seguro do que ser pego de surpresa. Faz todo sentido.
Melhor prevenir do que remediar, literalmente. Exatamente. Era um treino diário para a mente lidar com a incerteza, com o que não se pode controlar. E é aqui que a coisa fica, para mim, realmente interessante. Esse treino constante de antecipar o perigo, de se preparar para cenários ruins, mesmo que eles não acontecessem. Sim. Onde você quer chegar. Será que isso não foi, tipo, um motor para o desenvolvimento do nosso pensamento abstrato? Da nossa capacidade de planejar o futuro? Explica mais. Essa necessidade de simular o que poderia acontecer, de imaginar o que poderia estar lá no escuro, talvez tenha sido aí que nasceu a nossa imaginação, a habilidade de pensar além do agora. É uma linha de raciocínio muito boa. A mente humana sendo esculpida pela pressão da incerteza, pelo medo do invisível, faz todo sentido evolutivo. Né? A mente sendo forjada ali na fogueira, ouvindo os barulhos lá fora. Exato. E essa pressão não moldou só o indivíduo, não. O medo teve um papel social gigantesco. Social? Como assim? Volta para a imagem da caverna. Aquele medo todo não era vivido sozinho, isolado. Era compartilhado pelo grupo todo. Ah, claro. Todo mundo ali sentindo a mesma coisa, provavelmente. E essa percepção de que todo mundo era vulnerável criava uma necessidade de união, de cooperação. Tipo, um por todos e todos por um? Basicamente, observar os outros, aprender com as reações deles, gritar um alarme para salvar o grupo, tudo isso era vital e era um medo compartilhado que incentivava. Nossa! O medo como cola social. Que doido! Totalmente. Essa dependência mútua, forçada pelo perigo, criou um ambiente perfeito para o desenvolvimento de laços sociais mais fortes. E talvez até da comunicação, né? Para alertar sobre o perigo. Sem dúvida. A necessidade de comunicar o perigo rápido, talvez com gestos, sons, deve ter empurrado a evolução da linguagem. E mais, para entender o medo no rosto do outro, para saber se era hora de correr. Isso deve ter ajudado a desenvolver a empatia. Se colocar no lugar do outro. Exatamente. A capacidade de sentir o que o outro sente, fundamental para a sobrevivência do grupo. Então, se a gente conecta os pontos, o medo não foi só autopreservação. Foi um baita catalisador para a nossa complexidade social, para formar comunidades. Faz muito sentido. Mas, assim, além desse medo mais óbvio de bicho, de perigo físico, o material fala de um medo mais interno. Sim. Aborda essa camada mais sutil também. Qual seria? Tipo medo de falhar na frente do grupo, sabe? Medo de ser rejeitado, excluído, que naquela época podia significar morte certa, né? Ficar sozinho. Com certeza. O isolamento era fatal. E que mais? E também o medo do desconhecido. Dentro da gente, das nossas limitações, dos nossos impulsos. E aí a análise faz uma conexão bem curiosa. Com o quê? Lendas, para explicar trovões, doenças, a morte. Isso, criar histórias de deuses bravos, espíritos ruins, monstros, para dar algum sentido pro caos, né? Entendi. E como isso se liga ao medo interno? Bom, por um lado, essas histórias podem ser a sementinha da nossa ansiedade moderna, né? Se preocupar com ameaças que nem são reais ou imediatas. É uma possibilidade. Mas, por outro lado, olha que ferramenta cognitiva poderosa. Era um jeito de organizar o mundo, de criar um mapa mental compartilhado, de dar sentido para a experiência do grupo. Então, o medo do inexplicável nos ensinou a pensar simbolicamente, a criar cultura, crenças. Essa sugestão. O medo moldando não só a nossa biologia e sociedade, mas também a nossa forma de pensar, de dar significado às coisas. É profundo, né? Muito profundo. E tem um outro ponto importante que a análise traz, que é o do equilíbrio. Equilíbrio? Como assim? Vivendo naquele pânico todo? Não era pânico o tempo todo, né? Tinha que ter momentos de calma relativa, senão ninguém aguentava. Ah, sim. Depois de uma caçada bem-sucedida, talvez, ou com a fogueira alta, todo mundo junto. Exato. Nesses momentos, o medo não sumia, mas ele podia se transformar. O alerta diminuía e talvez surgisse um respeito maior pelo ambiente, uma consciência da própria fragilidade, da preciosidade da vida. Uma espécie de sabedoria vinda do perigo constante. Isso, uma sabedoria prática. Esse ritmo, sabe? Entre tensão e calma,
alerta e descanso, devia ser essencial para a saúde mental e para a resiliência deles. Faz sentido, viver no limite o tempo todo não dá. E essa dinâmica do medo, ela não parou na pré-história. Ela continuou evoluindo, se adaptando. O material até cita uns exemplos históricos rápidos. Ah, é? Tipo quais? Pensa nos samurais, no Japão feudal. O treino deles não era só físico, era mental. Para encarar o medo da morte no combate, transformar ele em foco e em disciplina. Que interessante. Mudar a relação com o medo. Ou pensa na Idade Média. O medo onipresente da doença, da fome, da condenação divina. Isso moldou tudo. Arte, arquitetura, leis. Nossa, é verdade, o medo tá sempre lá, né? Mesmo que mude de cara. Exato. Até chegar nas ansiedades do século XX, com guerras, ideologias, isso levanta uma questão importante, né? A forma do medo muda, os gatilhos mudam, mas a essência, a resposta do corpo, parece que continua lá. E essa continuidade é o gancho perfeito para o nosso presente, né? Porque a tese central é essa. A gente carrega o mesmo programa de medo dos nossos ancestrais. O mesmo hardware biológico, digamos assim. Isso. Só que hoje ele é ativado por coisas totalmente diferentes. Não tem mais tigre dente de sabre na esquina. Felizmente. Isso. Mas o material dá uns exemplos modernos bem claros. A pressão do trabalho, prazo estourando, caixa de e-mail lotada. O estresse corporativo. O pavor de levar crítica em rede social, de ser cancelado. O medo de rejeição num relacionamento. A angústia da solidão, de não ter propósito. São os nossos predadores modernos, simbólicos. Exato. E o mais maluco é que a reação do corpo pode ser muito, muito parecida com a do nosso ancestral lá na caverna. É isso que o material ressalta, né? Sim. O coração dispara antes de apresentar um projeto, igual dispararia vendo um bicho perigoso. A mente cria aqueles cenários horríveis e, se der tudo errado, o corpo libera os mesmos hormônios de estresse. Aquele medo primitivo, feito para nos salvar de ameaças físicas, ainda está aqui, vivinho da Silva. Vivinho, ecoando em cada pontada de ansiedade, cada noite sem dormir de preocupação. Aí a pergunta é, tá, e o que a gente faz com isso? O que tudo isso significa para nós hoje? Olha, acho que a primeira grande lição que essa análise profunda nos dá é uma virada de chave na perspectiva. Que seria? O medo não é um defeito, sabe? Não é um inimigo que a gente tem que destruir a qualquer custo. Ele é parte fundamental da nossa herança. É um guia ancestral que nos trouxe até aqui. Então brigar com o medo é brigar com a nossa própria história? De certa forma, sim. Tentar negar, reprimir, ter vergonha de sentir medo pode ser inútil e até piorar as coisas. É lutar contra uma parte essencial de quem somos. Entendi. Aceitar que ele faz parte. E a segunda lição? A segunda, que vem junto com a primeira, é que entender a origem e a natureza desse medo nos dá poder, nos dá agência. Agência? Como assim? Quando a gente reconhece essa resposta ancestral surgindo, opa, meu alarme interno tocou, a gente pode começar a trabalhar com essa energia, em vez de só ser levado por ela. Não eliminar a resposta mais... Mas criar um espacinho, um pequeno espaço entre o gatilho, a crítica e a reação automática. E nesse espaço a gente pode... Observar. Isso é um perigo real ou simbólico? Refletir. Qual a resposta mais útil agora? E aí, quem sabe, escolher um caminho diferente da pura reação instintiva. Usar sabedoria ancestral para viver melhor hoje. Gostei disso. É usar para viver com mais consciência, talvez. É interessante pensar nessa escolha. E tem uma coisa meio poética nisso tudo, né? Nessa conexão que o medo cria através do tempo. Poética. Como? Pensar que sentir aquela ansiedade hoje, o coração batendo forte, isso me conecta diretamente com todos os humanos que vieram antes. É uma linha interessante. Aquela sensação no peito, a respiração curta, alguém há 20 mil anos sentiu igualzinho. Vendo a noite escura, ouvindo um bicho, sem saber o dia de amanhã. É como se fosse uma linguagem universal do corpo, que atravessa os milênios. Uma ponte invisível para a experiência dos nossos antepassados. É bonito pensar assim. Coloca tudo em perspectiva, né? Cada vez que a gente sente nervosismo antes de um desafio ou se preocupa com o futuro, ou até tem um medo bobo de alguma coisa, a gente tá, de certa forma,
carregando o legado de milhões de gerações que enfrentaram perigos muito mais reais. E, Sobreviveram em parte por causa desse medo, por saberem ouvir esse alarme. exato, nós somos descendentes dos cautelosos, dos que souberam respeitar o perigo. Dos medrosos no bom sentido. No bom sentido, sim. A mensagem final que fica dessa exploração toda é essa. O medo nos salvou, nos moldou e ele ainda tem uma função, mesmo que os gatilhos sejam outros. A floresta escura de antes hoje é a complexidade do mundo moderno. As redes sociais, a economia maluca. Exato. Mas a emoção central, a resposta do corpo, continua lá. É um eco da nossa jornada evolutiva. Um eco bem barulhento, às vezes. Com certeza. Mas talvez, paradoxalmente, entender essa raiz tão antiga do medo possa nos ajudar a lidar melhor com ele hoje. Como? Reconhecendo que não é fraqueza, é parte do que nos faz humanos. É um sinal de que a gente está vivo e engajado com o mundo. Ele nos mantém alertas. Alertas, nos lembra que a vida é frágil, preciosa e de um jeito inesperado nos conecta a todo mundo que também sente e já sentiu medo. Então essa nossa conversa toda leva a gente a ver o medo com outros olhos. Não como inimigo, mas sei lá, como um mensageiro antigo. Um mensageiro antigo, às vezes meio desajeitado, barulhento, mas que traz informações importantes sobre nós, sobre a nossa história. Uma força que, se a gente entender melhor, pode até ajudar a gente a navegar o presente. Exatamente. E isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Que vai um pouquinho além do material. Manda aí, qual a provocação final? Se esse medo ancestral é mesmo essa ferramenta, esse professor silencioso dentro de nós, como é que a gente pode, hoje, aprender a caminhar com ele? Como a gente pode usar a energia dele não só para sobreviver no piloto automático, mas talvez para viver de um jeito mais Consciente. mais presente, quem sabe até mais corajoso e conectado com a nossa humanidade e com a dos outros? Uau! Bela pergunta pra gente ficar pensando. Fica a reflexão.